Sejam bem-vindos a Black Clover, o filme. Em 10 anos no passado, quando o Rei Mago Conrad estava sendo contido pelos Cavaleiros Mágicos do Reino, o Julius lidera os Cavaleiros e eles não concordam com o que ele está tentando fazer, dizendo que ele deveria desistir. Mas o Conrad se recusa a ativar a sua chave mágica que abre inúmeras portas que liberam sua magia e o libertam das suas restrições. Um cavaleiro chamado Mariliona avança contra ele, mas ele facilmente a derruba. Eles perceberam que ele empunhava a espada imperial. Ali tem uma batalha intensa e o Conrad insiste que ele criará um novo mundo onde todos se respeitem e podem rir juntos. Ele ativa o poder da sua espada, dividindo a arena em duas. E também causa uma grande explosão. Todos os cavaleiros são derrotados, mas o Julius simplesmente aparece atrás dele de repente e o sela com a sua magia. O Conrad avisa que se ele vai ser selado, a espada imperial também vai ser. Mas o Julius simplesmente aceita a responsabilidade como o próximo Rei Mago e continua a selar o Conrad. Ele não quer desistir, nem mesmo nos seus últimos momentos, mas acabou sendo selado. Dessa maneira, 10 anos se passaram. O reino está em paz e eles estavam realizando um grande torneio para decidir quem é o mais forte entre os Cavaleiros Mágicos. Cada um dos 9 esquadrões mágicos estão participando e o primeiro competidor é o Yuno. Ele vai lutar contra um cara mascarado e todos ficam se perguntando quem ele era. A luta deles começou e o Yuno sabe atacar com uma rajada de vento mágico, mas o seu oponente corta com a sua espada e o Yuno percebe que seu oponente é na verdade o seu irmão Asta. Naquele momento, o Conrad de repente reapareceu, junto com outros 3 encapuzados. Eles se revelam e uma barreira é criada ao redor da arena. O Conrad diz que é hora de terminar o que ele começou. Então, usando o poder da sua espada, ele cria feixes de luz que absorvem o poder mágico de todos na arena. Ele se aproxima do Julius, que agora tem uma aparência muito diferente, depois de uma intensa batalha onde ele perdeu a maior parte do seu poder. O selo do Conrad enfraqueceu nesse momento, permitindo que ele se libertasse. Ele diz ao Julius que pretende realizar o seu plano e o seu companheiro envia inúmeros soldados mágicos no meio da multidão. Um velho está prestes a ser esmagado, mas o Asta o salva bem a tempo. Ele luta contra os soldados com as suas espadas e começa a ser alvejado, mas é salvo pela sua amiga Noelle. Ela diz a ele que o poder mágico de todos está sendo absorvido, mas o Asta não pode sentir isso porque ele realmente não tem um poder mágico. Os soldados mágicos se amontoam sobre ele, mas o Asta facilmente os expulsa de lá. O Conrad com seus 3 companheiros se aproximam e o Julius os reconhece como reis magos do passado. Todos eles foram destituídos dos seus títulos por serem muito radicais, mas o Conrad os reviveu usando o poder da sua espada e todos eles apoiam a sua visão. A Princess Funny Bunny usa sua magia da Legião, o Edward Avalat usa sua magia de gelo e o Jester Garandros usa uma barreira mágica. O Jester tenta atacar o Asta, mas ele corta o seu poder e eles acham que sua habilidade de anti-magia é bem interessante. O Conrad também é repentinamente atacado por um cavaleiro que se chama Marcus, mas o Conrad parece ser capaz de tomar o seu grimório e ele facilmente o derrota. Enquanto isso, o Asta e Yuno lutam contra os antigos reis magos, mas o Yami chega para ajudar e o Yami consegue salvar o Julius, graças à magia espacial do Finral. O Yami se pergunta o que eles devem fazer e o Julius diz a ele para eles obterem uma ferramenta mágica especial do ramo de pesquisa, mas o Yami se recusa a sair agora, então ele manda o Asta ir pegar. Eles são repentinamente atacados pelo gelo do Edward, mas o Yami ganha tempo para eles e o Asta foge com a Noelle. Os Cavaleiros Mágicos lutam, mas o Conrad diz a eles que é inútil porque, uma vez que ele ativa sua espada, todo o reino será destruído. O Yami se pergunta como que a espada pode fazer isso, mas o Julius revela que é hora de libertar toda a magia armazenada de uma vez só, lembrando de como o Conrad absorveu o poder de todos na arena. O Conrad apunhala o chão com a sua espada, revelando que há 10 anos atrás ele havia alterado a arena para se tornar uma arma, transformando em uma fortaleza voadora. O Jester cria uma enorme barreira ao redor dele, cortando o caminho de todos para escaparem. Enquanto o grupo do Asta chega ao laboratório de pesquisa, eles são recebidos por uma mulher chamada Millie. Ela entrega eles para uma garota chamada Nero. A Noelle se pergunta se ela sabe mais sobre o Conrad. Enquanto eles descem um elevador, a Nero conta a eles como Conrad foi o 27º Rei Mago. Ele tinha um histórico muito impressionante e era conhecido por todos.
Mas um dia ele mudou e se rebelou contra o reino usando o poder da espada imperial deixada pelo primeiro rei. Ele tentou destruir o reino, mas o Julius e os outros cavaleiros mágicos conseguiram selá-lo. Eles se perguntam que tipo de magia ele usa, e a Nero revela que a sua magia permite que ele abra portas que podem criar qualquer tipo de magia, e ele tem a habilidade de roubar a magia de alguém e usá-las para si mesmo. Nessa hora eles chegam em uma porta enorme que a Nero destranca e o elevador segue indo mais profundo. Eles ficam chocados com o nível de segurança, e a Nero diz a eles que para onde eles estão indo é onde eles armazenam as ferramentas mágicas mais importantes do reino. A Nero revela que essa ferramenta que eles podem usar é um experimento da espada imperial e deve ser capaz de controlar o poder da espada. Mas quando eles vão pegar essa ferramenta, eles encontram o Conrad, que já estava destruindo o item, e ele joga a assistente da Nero pro lado. O Asta tenta atacar ele, mas o Conrad fica para trás deles e facilmente tira o Asta da jogada, prendendo ele no chão. A Nero se pergunta como que ele descobriu a localização, e o Conrad revela que roubou a magia de memória do Marx. Isso permite ele ler mentes, então ele também sabe tudo sobre eles. Ele revela o que aconteceu do lado de fora com o reino sendo completamente tomados pelos soldados da Princia, e os capitães que lutaram contra eles na arena foram todos derrotados. A Noelle tenta atacá-lo com a sua magia, mas ela acaba sendo contida por ele. Ele gosta da magia dela e decide tomar, então ele absorve o seu grimório com a sua chave. O Asta fica livre, mas o Conrad agora pode usar a sua magia. Mas o Asta sobrevive graças à transformação demoníaca que ele possui. Ele persegue o Conrad tentando recuperar a magia da Noelle, mas o Conrad acaba enterrando ele em inúmeros canos. Mas isso não é suficiente para mantê-lo no chão, e o Conrad invoca as sanguessugas que o mordem, mas o Asta consegue tirar elas com a sua espada. O Conrad fica impressionado com a sua habilidade de antimagia, e ele diz que ele quer conversar porque sente que eles querem a mesma coisa. Ele revela que a espada imperial tem um poder semelhante à sua chave de magia. O primeiro rei criou para deixar uma magia excepcional para gerações futuras, bem como a magia e a sabedoria de cada rei mago. Com a capacidade de libertar todo o seu poder armazenado de uma vez, ele pretende fundir a magia dos antigos reis magos com toda a magia louca que ele já roubou para criar uma magia composta avassaladora. O Conrad pretende causar um desastre sem precedentes que destruirá todo o continente. Mas ele diz que a espada também tem o poder de armazenar as almas dos mortos. Então ele planeja trazer de volta aqueles que são valiosos. Ele perdeu memórias e diz que são semelhantes porque ele também era odiado pela sua magia. Ele acha que o mundo é corrupto e precisa ser destruído e refeito para que ele possa criar um mundo ideal onde todos se respeitem e riam uns com os outros. Essa é a mesma coisa que o Asta sonha, querendo se tornar o rei mago para construir a mesma coisa. Mas ele não concorda com os métodos do Conrad, dizendo que um rei mago deve proteger o seu povo. Eles continuam a lutar, e o Asta parece derrotar o Conrad, mas ele abre inúmeras portas, explodindo o Asta com a sua magia. O Asta consegue sobreviver e o Conrad diz a ele para desistir, dizendo que sua magia de fusão estará completa no dia seguinte. Mas o Asta afirma que nunca vai desistir, essa é a sua magia. O Conrad fica surpreso ao escutar isso, e o Asta de repente é teletransportado para longe. O Finral diz que ele tá sem magia, e o Conrad começou a se aproximar deles, mas o Yuno de repente aparece e a Sally ganha algumas poções de cura. O Yuno tenta segurar o Conrad, mas a sua magia parece não ter efeito e ele fica exausto. O Conrad é pego de repente pela Millie, e a Nero corre com a sua magia para o prender, mas ela é surpreendida e parece que a sua prisão não pode segurá-lo. Então, o grupo rapidamente se retira. Quando a Noelle acorda, o Yuno diz a ela que eles estão em um abrigo de emergência e ele explica como o Yami foi capaz de abrir um buraco na barreira ao redor da arena para deixá-los escapar. O Asta acorda causando uma cena ali. Ele diz a eles que o Conrad executará o seu plano ao amanhecer. Os cavaleiros mágicos restantes se perguntam que chance que eles têm contra um rei mago, mas o Asta faz um discurso e consegue reuni-los para lutar. De repente há uma explosão e a Mereeliana aparece junto com alguns outros capitães e cavaleiros do esquadrão que estavam ausentes durante o ataque. Eles têm alguns homens observando a fortaleza voadora e parece que o Yami e os outros capitães ainda estão vivos. Eles estavam se perguntando por que eles estavam sendo mantidos vivos,
E a Nero diz que é para que a espada possa continuar absorvendo o seu poder e fortalecer os seus membros. Eles têm um significado sobre o que fazer e eles decidem que eles precisam neutralizar a espada imperial para impedir o plano do Conrad. Eles lançam um ataque na base dos Touros Negros, derrotando os soldados ao redor, e o Asta quebra a barreira ao redor da base. Todos eles correm para explicar a situação para o seu companheiro Henry, que começa a absorver o poder de todos eles. Todos são alimentados com comida mágica que reabastece o seu poder, e o Henry ganha uma quantidade enorme de poder. Ele usa o seu poder para reconstruir a base e ele transforma ela em um dirigível. Eles começam a decolar, mas eles se deparam com uma gigantesca parede de soldados mágicos. O Asta se pergunta como que eles vão passar, mas um dos capitães sai usando uma magia de árvore do mundo e consegue fazer um buraco enorme na parede, permitindo que de fato a nave passe. Eles chegam à fortaleza voadora, mas são cercados por uma enorme barreira, uma estrutura mágica, e o Jester decide mostrar a eles que o Rei Mago pode disparar um enorme feixe contra eles. Mas os cavaleiros lutam combinando seus poderes para disparar seus canhões em um cavaleiro chamado Gaunt. Usa sua magia de espelho para refletir as explosões ao redor, atacando de todos os ângulos que eles conseguiram. Então eles passam, mas os outros dois reis magos começam a aparecer na frente deles. Mas pro azar deles, o Finral usa sua magia de teletransportar a nave além deles. Ele se aproxima da barreira e o Asta aumenta sua espada e se prepara para quebrar a barreira. A Princia e o Edward pousam na nave, mas os cavaleiros se preparam para isso. A Nero os sela com a sua magia e o Finral os teletransportam. O Asta começa a atacar a barreira, mas o Jester de repente chuta a sua espada, fazendo com que a nave comece a cair. Mas a Marileona aparece por baixo e ela empurra de volta. O Asta combina o seu poder com o Yuno e o Henry envia a nave com um poder total. O Jester tenta detê-los com a sua barreira, mas eles conseguem destruí-las e até passar pela segurança. O Asta e Yuno conseguem passar, a barreira se regenera instantaneamente e a Marileona diz que cabe a eles parar o Conrad. Eles conseguem ver o Conrad à distância, mas o Jester os ataca com um machado de barreira gigante. O Yuno diz ao Asta para ir atrás do Conrad quando ele decide segurar o Jester. Ele ativa sua transformação de mergulho espiritual, combinando seu poder com o seu espírito familiar. Enquanto isso, fora da barreira, os Cavaleiros Mágicos se preparam para lutar contra o Edward. A Marileona enfrenta a Princia sozinha. Ela acha que a Marileona chata por abordá-la sozinha, mas a Marileona está ciente da sua reputação, porque nunca houve registros dela perdendo uma luta. E a Mari se empolga. A Princia decide testar o seu poder invocando soldados, mas a Mari explode todos eles em um instante. Enquanto isso, o Yuno luta com o Jester tentando atingi-lo com a sua magia. Mas o Yuno é derrubado e o Jester diz que ele não poderia vencer porque, enquanto eles estiverem dentro da barreira, seu poder mágico é quase infinito. Mas o Yuno afirma que ele não está sozinho, então o Yami apareceu de repente e o Jester percebe que sabe que o Yuno fez tudo isso de propósito para poder soltar o Yami. Os outros dois capitães se juntam a eles, e o Jester não está muito preocupado porque todos eles devem estar muito fracos depois de ter a sua magia drenada. Aqui nós vemos o esquadrão dos Touros Negros lutando contra o Edward. Eles combinam seus ataques, mas não é suficiente para prejudicá-lo. O Edward ativou a sua própria magia, criando um campo de gelo que interrompe todos os seus movimentos. Ele invoca um enorme monstro congelado, mas o esquadrão se recusa a desistir e vai lutar. Eles conseguem destruir o braço do monstro. Ele dispara uma rajada de energia neles, mas o Gauch usa sua magia de reflexo de volta para o monstro, destruindo ele. No entanto, o Edward invoca um monstro ainda maior que congela tudo no seu caminho. Enquanto isso, a Mari luta contra a Princia, que continua trocando de lugar com seus soldados. Ela esfaqueia a Mari por trás, mas ela agarra sua espada e ativa todo o seu poder. Ela cria um enorme campo de fogo que condensa e cria uma explosão. Mas a Princia aparece desarmada e ela elogia a Mari por ser a primeira pessoa que faz ela de fato usar o seu punho. Ela esmaga a Mari em todo lugar, mas ela reconhece a força da Mari, por mais que ela ainda afirme que ela é ainda muito mais forte e acaba derrubando a Mari. Enquanto a Princia se afasta, a Mari volta ainda mais forte e as duas voltam a se atacar. A Mari tem várias lembranças e o seu corpo é envolto de um fogo atacando a Princia. Elas trocam socos e a Mari consegue esmagar a Princia no chão.
Soprando profundo no subsolo, a Princia fica surpresa por ter perdido uma briga, pelo menos pensado, mas ela invoca todos os seus poderosos soldados, invocando eles com toda a sua energia. Ela simplesmente diz que é hora de usar todo o seu poder. Enquanto isso, o Yuno e os outros capitães estão lutando contra o Jester. Os capitães olham para o Yuno carregando toda a sua energia. Eles ficam todos deslumbrados e o Yuno sabe que está pronto para atacar o Jester, que colocou uma barreira, e o Jester pensa que seu ataque é inútil, mas a sua barreira começa a quebrar e ele é empurrado para trás. No entanto, a sua energia fica louca quando ele ativa o seu trunfo. O Asta se aproxima do Comrade, mas o Comrade diz que é tarde demais quando ele enfia a sua espada no solo, libertando seu poder armazenado, causando danos massivos ao redor do reino quando o solo começa a se dividir. O Comrade diz a ele para desistir, mas o Asta diz que vai detê-lo, e ambos afirmam que nunca desistir é a sua magia. Mas ele é impedido pelos inúmeros ataques do Comrade e tenta convencê-lo a se juntar a ele, mas o Asta se recusa, dizendo que é seu sonho se tornar o Rei Mago. Mas o Comrade afirma que mesmo como Rei Mago, ele não será capaz de mudar nada. Como ele pensa na sua amada esposa que foi morta, ele cerca o Asta com as suas portas, prendendo ele em uma prisão, e ele tenta convencê-lo pela última vez, dizendo que pode torná-lo Rei Mago no Novo Mundo. Mas o Asta se recusa, dizendo que se tornar o Rei Mago deve ser baseado nos seus próprios méritos. Ele ativa sua transformação, ficando livre, e acerta um golpe no Comrade. O Asta vai pra cima para a espada imperial, mas nessa hora várias portas aparecem e ele é explodido. O Comrade decide levar a sério, já que ele não vai conseguir levar o Asta junto dele, então ele vai parar de brincar. Ele absorve toda a sua magia e assume uma nova forma. Os dois se golpeiam, mas parece que o Comrade é muito mais forte. Ele golpeia o Asta com seu raio e o Asta fica exausto. Ele é esfaqueado pelo Comrade e ele afirma que os Reis Magos são inúteis e incapazes de trazer qualquer mudança real. Mas o Asta pensa no Julius, que protegeu todos às custas da sua própria vida. Então ele se recusa a desistir. Isso desperta o seu demônio interior e cresce uma segunda asa. Ele chama o Comrade de impróprio para ser um Rei Mago, por trair todas as pessoas que acreditaram nele, dizendo que o Rei Mago deveria existir para inspirar o povo. O Comrade afirma não saber o quão corrupto é o sistema e que a única forma de mudá-lo é destruindo tudo. Mas o Asta também afirma que todos os reinos estão fazendo o seu melhor para tornar todo lugar em um local melhor, mas o Comrade o chama de ingênuo, enquanto os dois se chocam com as suas espadas. O Asta vai até a espada imperial, mas o Comrade o impede. Ele afirma que tentou fazer mudança como Rei Mago, mas acabou sendo traído. O Asta se recusa a desistir, acreditando que pode fazer um mundo melhor com todos, onde eles possam se respeitar e rir uns com os outros. Enquanto ele desarmava o Comrade e vai acabar com ele, mas o Grimório do Comrade bloqueia o ataque. No entanto, isso permite que a Noelle recupere os seus poderes. Ela se equipa com a sua magia da Valkyria e ela confronta o monstro do Edward. O Gauge usa sua magia na Noelle, criando inúmeras cópias dela para lutar contra o monstro. A Noelle foi abandonada quando criança, mas ela finalmente encontrou um lugar onde ela pertence, então ela se recusa a desistir. Junto com os outros membros do seu esquadrão, eles conseguiram derrotar o monstro do Edward. A Noelle dá o golpe final, encurralando o Edward, mas ela diz a ele que não é tarde demais e dá para recomeçar com eles. Enquanto isso, o Jester criou uma estrutura em espiral, explodindo o grupo do Yuno com a sua energia. Mas o Yuno consegue bloquear a explosão. O Yami se arrisca combinando seu poder com os outros capitães e ele consegue cortar a estrutura e acertar um golpe no Jester. Há uma grande explosão, mas o Jester ainda está de pé. O Yuno segue com uma carga devastadora e ele explode o Jester, afastando e esmagando ele contra uma barreira. No entanto, o Jester se recusa a perder, derrubando a sua barreira, e ele absorve todo o poder para si mesmo. Enquanto o Asta pensa em quantas vezes ele quase morreu, mas sobreviveu graças aos seus amigos, então ele se recusa a estar em um mundo sem eles. O Comrade o atinge com a sua energia, mas ele também resiste e é capaz de cortar o Comrade. Assim como a espada imperial, a espada é neutralizada, e o tremor ao redor do reino para. Os Reis Magos começam a desaparecer e nós vemos a Princia desejando que ela pudesse ter continuado sua luta contra a Mari. O Asta pensa que está tudo acabado, mas o Comrade usa a sua técnica final, que consome a sua própria vida para ativar um portão gigante que aparece no céu. Enquanto o Comrade afirma que nunca desistirá, o Asta é soprado
e nós vemos um meteoro gigante se preparando para cair no reino. A transformação do Asta é desfeita, mas ele também jura que nunca vai desistir, e enquanto se levanta mais uma vez, o Yami chega junto com o Julius, que lhe entrega a espada imperial. Então, uma série de portais se abrem ao redor deles, e todos os cavaleiros mágicos de todo o reino enviaram o seu poder. O Asta ganha uma nova forma e se prepara para ir além dos seus limites. Enquanto ele ataca o Conrad, ele corta o meteoro e tenta dividi-lo com uma espada imperial. O Conrad empurra ele para trás e o Asta se pergunta por que ele quer destruir tudo. O Conrad afirma que é tudo pro bem daqueles que são oprimidos. Mas nessa hora o seu medalhão se abre e ele fica atordoado pensando na sua esposa. O Asta aproveita a chance, jurando que mudará as coisas quando se tornar o Rei Mago, e consegue quebrar o meteoro e acertar um golpe final no Conrad. O Conrad percebe o que ele perdeu, mas ele sente a vontade olhando pro Asta, pensando que será capaz de fato fazer uma mudança que ele não conseguiu. Então ele torce para que o Asta se torne de fato um Rei Mago e diz para ele nunca desistir enquanto tudo é finalizado.